Voltamos então, pessoal. Vamos continuar sem delongas aí ao crime de tortura. Parágrafo 2º do artigo 1º fala o seguinte: aquele que se omite em face dessas condutas relacionadas então, tortura prova, que mais? Tortura preconceito, que mais? Tortura crime, que mais? Tortura castigo, tortura pela tortura. A pessoa que omite em face a essas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então a pessoa, por exemplo, que tinha o dever de evitar que a tortura acontecesse e se omitiu em face delas, vai incorrer numa pena de 1 a 4 anos de detenção. Beleza? A omissão em face a essas torturas. Tortura qualificada. O parágrafo 3º ele vem qualificar as torturas, as modalidades de tortura que nós já vimos anteriormente. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então vamos lá. A qualificação dos crimes de tortura. Lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de 4 a 10 anos de reclusão. Agora, se diante dessa tortura, por exemplo, uma tortura crime, eu estou torturando para que alguém cometa certo crime, ele resulta morte. Eu me excedi naquela tortura e essa pessoa acabou morrendo, o torturado morreu, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, se resulta a morte, nós temos então a reclusão de 8 a 16 anos. Então, nós temos aí as qualificadoras. Basicamente, o que a prova te cobra, quantidade de pena em relação a lesão grave ou gravíssima e se resulta, seu resultado é a morte, beleza? Passemos. Quais são as causas de aumento de pena? Quais são as causas de aumento de pena do crime de tortura? Então, aumenta-se de 1/6 até 1/3. Bom anotar, fazer esqueminha. Então, as causas de aumento de pena, de acordo com o parágrafo 4º, é de 1/6 até 1/3. Então, 1/6 até 1/3 da pena. Se o crime é cometido por agente público, então nós temos o primeiro aqui, agente público. Um agente público, vamos pensar aqui na nossa área que nós estamos estudando. Um policial que tortura um bandido para que esse confesse um crime. É causa de aumento de pena dessa tortura? Foi cometido por um agente público? Então é causa de aumento de pena. Vai ser aumentada essa pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido contra criança, então segundo, criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Importante gravar isso, tá? Importante gravar isso. Necessário gravar isso. Ou se o crime é cometido mediante sequestro. A terceira causa de aumento de pena é mediante sequestro. O bandido que sequestra o funcionário de um banco, o gerente de um banco, e o tortura para que este passe a senha do cofre, é causa de aumento de pena? Bom, é uma tortura prova, né? Ele estava buscando informação? Beleza, estava buscando informação. Mas ele sequestrou esse gerente de banco. Então nós temos a tortura prevista ali no inciso 1, a linha A, mas o aumento de pena previsto no parágrafo 4º, inciso 3º. Foi mediante sequestro. O sequestrou para fazer a tortura, praticar o crime. Simples, né? Anota aí para deixar registrado. Efeito automático da condenação. A condenação acarretará perda da função, cargo ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
sou funcionário público, sou agente público, sou policial militar, torturei e fui condenado, automaticamente, com a condenação pelo crime de tortura, eu vou perder a minha função, eu vou perder o meu cargo e vou estar interditado por exercício pelo dobro. Pelo dobro do quê? Do prazo da pena aplicada. Então eu fui condenado a 8 anos de reclusão. Eu vou ficar interditado por exercício dessa função, desse cargo, pelo prazo de 16 anos, certo? Pelo dobro do prazo. E é o que a gente chama de efeito automático da condenação. Fui condenado, perdi o cargo. Estou interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Só isso. Simples, né? Vedação à fiança, graça ou anistia. Opa! Nós vimos então que a tortura é um crime equiparado ao crime hediondo. Os crimes hediondos são insuscetíveis de indulto, de graça ou de anistia. Logo, a lei de tortura iria prever essa exceção, essa vedação. Então, também para a tortura, né, também por lógica, já que ela é um crime hediondo, é vedado indulto, graça ou anistia para quem comete esse crime. Tá simples, isso aí a gente viu nos crimes hediondos, isso aqui está na memória, está gravado, né? Regime inicial para o cumprimento da pena. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Em regime fechado. De acordo com a letra fria da lei. Nós sabemos que o STF, a orientação jurisprudencial, o entendimento jurisprudencial é de que, de acordo com o princípio da individualização da pena, nós não podemos falar que todo torturador vai iniciar no regime fechado. Tá? Então, com o entendimento do STF, do entendimento jurisprudencial, é que não há obrigatoriamente o cumprimento dessa pena em regime fechado para todos. De acordo com o princípio da individualização da pena, isso vai ser maleável durante o processo. Mas se a prova trouxer, porque traz, tá? Traz essa questão e coloca de acordo com a lei, o regime inicial é fechado. Então você tem que saber distinguir. Porque se colocar de acordo somente com a lei, o regime é fechado. Mas se colocar de acordo com a lei e entendimento jurisprudencial, entendimento do STF, nós não temos regime inicial obrigatoriamente fechado. Beleza? Mesma coisa dos crimes hediondos. Extraterritorialidade da lei de tortura. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se em agente local sob jurisdição brasileira. A lei de tortura será aplicada a fatos praticados no estrangeiro quando a vítima for brasileira ou quando praticado contra estrangeiro ou brasileiro, o agente encontrar-se em local sob a jurisdição brasileira. Por exemplo, o torturador que fugiu para o Brasil, certo? Será aplicada a lei brasileira nesse caso. Beleza? Passamos aqui então para a gente poder chegar na hora das questões, a hora que vocês mais gostam de ver na prática a lei sendo aplicada, como a banca cobra. Vamos lá. 2019, Instituto OCP, órgão PC do Espírito Santo. Eu vou apagar isso aqui, pra vocês não fazerem de colinha na hora de responder a questão, tá? A colinha está aí no caderno de vocês e tem que estar na memória. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação do crime decorrente de constrangimento a alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial, ao apenado com reclusão de 2 a 8 anos. Opa, então vamos lá. Eu tenho constrangimento, alguém que está sendo constrangido e alguém está constrangendo, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Eu tenho o inciso 1 do artigo 1º da lei do crime de tortura. Artigo 1º, constitui tortura, inciso 1. Constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e aí vem as modalidades. Então, eu estou diante do crime de tortura, constitui tortura, o conceito de tortura está aqui, ó. Causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial e apenado com reclusão de 2 a 8 anos. Em razão de discriminação racial, então eu tenho a tortura, preconceito. Tortura, preconceito. É tortura? É crime de tortura? Constrangimento ilegal? Não. Crime de lesão física e mental? Não. Crime de violência ou grave ameaça? Não. Crime de racismo? Não. É um crime de tortura, porque houve um constrangimento, onde foi causado um sofrimento físico ou mental a essa pessoa, na modalidade de discriminação racial. Tortura, preconceito. Isso é tortura. E aí ele colocou a única alternativa que dava para você confundir, que é o crime de racismo. Crime de racismo. Mas a diferença aqui é que houve um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. E aí nós estamos diante da tortura. Beleza? Questão fácil, facílimo. Para quem deu uma lidinha só. Para quem só passou o marca-texto em cima da lei. Ou assistiu uma videoaula. Matava essa questão, né, gente? Bem simples. 2018, IBFC, CEAP Minas Gerais, no que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. O crime de tortura é afiançável, ou seja, ele comporta fiança? Nós temos então crimes hediondos e equiparados aos crimes hediondos. A tortura faz parte dos 3T. Terrorismo, tráfico de entorpecentes e drogas afins e tortura. São equiparados aos crimes hediondos. Os crimes hediondos não comportam indulto, fiança ou graça e anistia. Não comporta. Então, não comporta fiança. A tortura é um crime equiparado ao hediondo. E está lá no parágrafo 6º da lei, que não comporta fiança, nem anistia, nem indulto. Tá? Então, ele não é afiançável. Não é afiançável. Ele é inafiançável. Tá, gente? O crime de tortura é suscetível de anistia? Não, acabamos de falar. Também não. Mesma coisa. A condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Opa, nós estamos falando de condenação automática. Então, a pessoa que é condenada pelo crime de tortura, automaticamente ela vai perder o cargo, a função e etc. E terá a pena da interdição ali da função, do exercício da função, pelo triplo, pelo dobro do prazo. Pelo dobro. Lembra que eu peguei o exemplo? Foi condenado a 8 anos, então ele vai ficar interditado por 16. Não é pelo triplo, é pelo dobro. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Opa! Houve aqui, então, submeter alguém sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento mental. Qual que é o nome dessa tortura? Tortura castigo? Aquela prevista no inciso 2? Essa mesmo. Essa mesmo. Vamos confirmar se ela está certa? O crime de tortura é suscetível de graça? Pronto. Você já sabe que não é. Nem de indulto, nem de graça, nem de anistia, e é inafiançável. Não comporta fiança. Então é a letra D. Constitui crime de tortura, submeter alguém sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, intenso, olha, intensidade, sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Estamos diante aí, então, da tortura castigo, prevista lá no inciso 2º do artigo 1º. Beleza? Próxima questão. Banco BFC, órgão CEAP-MG, assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a pena aumenta de 1/6 até 1/3 o crime é cometido. Vocês lembram que eu pedi para vocês gravarem as causas de aumento de pena? Então, 1/6 até 1/3 se é cometido por agente público, contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos. E aí, sabe onde pegou aqui?
Contra pessoa maior de 50 anos, é contra de 60 anos. Então, elimina. Mediante rapto. Rapto? O inciso terceiro traz outra coisa. Mediante sequestro. Lembra do agente bancário lá, do gerente bancário que foi sequestrado. Mediante sequestro. Elimina. Por agente público. Inciso 1. Por agente público. É uma causa de aumento da pena. De 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público. Beleza? Mediante extorsão, não. Mediante sequestro. Mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Submetê-lo a sofrimento físico ou mental em decorrência desse constrangimento. Isso aí constitui a caracterizador do crime de tortura. A violência e a grave ameaça é o que caracteriza a tortura. Esse constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Então isso não é causa de aumento de pena. É o caracterizador. Simples, fácil, letra C, por agente público. A OCP suscitará a prova de agente prisional, de acordo com a Lei 9.455/97, Lei de Crime de Tortura. Se o crime de tortura resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de fácil também de memorizar. Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, de 8 a 16 anos. Então tá aqui, ó, 4 a 10 anos. Simples, né? 6 a 12 anos não, 1 a 4 anos não, 2 a 8 não, 6 a 20 não. Tá lá na letra A, 4 a 10 anos. Certo? Passando para a próxima. O EG, Polícia Civil do Estado de Goiás, 2018. Delegado de polícia, olha, vamos ver qual que foi aí a questão para o cara acertar e somar mais um pontinho aí para ganhar 15 mil por mês. Vamos ver? Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura qualificada pelo resultado morte, há uma pena de 12 anos de reclusão. Opa! Então eu tenho um servidor público condenado por um crime de tortura qualificado pelo resultado morte. Então o servidor público ele vai perder o cargo automaticamente e vai responder, vai ser interditado por exercício dessa função pelo triplo, quádruplo, quinto, pelo dobro da pena aplicada. Então nós temos aí que ele foi condenado a 12 anos. 12 anos. Referida condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício por... É só a gente multiplicar. Qual foi a pena? 12. Vezes 2? 24. 5 anos. 10 anos. 12 anos. 24 anos. Letra D. E aí é muito menos. Olha que questão para você somar mais um pontinho para delegado Polícia Civil, cara. Muito simples, né? Agente penitenciário. Em relação ao crime de tortura tipificado na Lei 9.455/97, o sofrimento físico ou mental a qual foi submetida a vítima sempre é antecedido da exigência de ter sido intenso? Não. A intensidade é caracterizadora da tortura castigo. A tortura é crime. A tortura é prova. A tortura é preconceito. A tortura pela tortura é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe, submetendo-lhe a um sofrimento físico ou mental. A intensidade é só para tortura castigo. Então não é sempre antecedido pela exigência de intensidade, não, gente. Pode eliminar. É antecedido pela exigência de ter sido intenso apenas quando a gente for funcionário público. Nós estamos falando da tortura castigo. Qualquer pessoa que tenha guarda, poder ou autoridade sobre determinada pessoa. É antecedido da exigência quando tiver sido intenso apenas quando a gente for ascendente ou descendente da vítima? Não, gente. Não mesmo. É antecedido da exigência de ter sido intenso quando houver o emprego de violência ou grave ameaça? Emprego de violência ou grave ameaça é caracterizador da tortura?
Necessita de ter isso para caracterizar o crime de tortura? Nem sempre é antecedido da exigência de ter sido intenso? Nós temos 4 modalidades que não precisa de intensidade. Tortura prova, tortura preconceito, tortura crime e tortura pela tortura não exige intensidade. Certo? Vamos terminar aí as questões. Próxima questão. Polícia Civil do Acre, consoante a lei de tortura 9.455 de 97, assinale a alternativa correta. A lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Nós vimos isso, né? Essa territorialidade da lei de tortura. Vamos confirmar para ver se é ela? Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Errado, a letra B. O crime é inafiançável, ou seja, não comporta fiança, mas é suscetível de graça e anistia, ou pode ter graça ou anistia? Errado. Não comporta fiança, graça, anistia e nem indulto. A condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Gente, nós já falamos isso, cansamos, isso é para decorar. É dobro do prazo. Vocês viram o tanto que cai? Tanto que eles cobram essa bobeirinha? O condenado por crime previsto na lei de tortura, via de regra, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Detalhe, consoante a lei de tortura. Está falando só da lei. E mediante só como está na letra fria da lei, o regime inicial é fechado. Então está errado. Letra A. Letra A, simples, fácil de matar.